E aí, meu amigo e minha amiga cartoleira, como é que estão vocês? Aqui quem tá falando é o Gustavo, GSS Games na parada com vocês. Galera, tô eu aqui hoje, 10ª rodada do nosso queridíssimo Cartola FC. E galera, vídeo de hoje vou trazer para vocês a escalação final do nosso time focado em pontuação para essa 10ª rodada. Lembrando que tá faltando menos de 5 horas para o fechamento do mercado, quando você estiver vendo esse vídeo. E eu vou mostrar aqui o nosso time sem modificações. Lembrando que a gente ainda vai ter a escalação dos times do América, Ceará, Juventude e Atlético Paranaense antes do fechamento do mercado. Então, caso algum dos jogadores desse time que estão no meu time não forem a campo, sofrerão modificações e entrará automaticamente o cara do banco de reserva que eu vou colocar aqui para vocês. Então, pode ficar tranquilo que o nosso time está bem montadinho. Lembra também, a rodada passada foi uma rodada bem dura para a maioria dos cartoleiros, várias pessoas fizeram mal pontuações e nessa rodada eu também vou dar algumas opções para você que ainda está pensando em valorizar ou até mesmo para você que só quer mitar e não liga em perder cartoletas. Essa rodada a gente tem um confronto a menos por causa da terça do Cuiabá contra o Corinthians, porém existem vários outros jogos, principalmente ali Palmeiras e Botafogo, a gente tem Santos Internacional, Fortaleza e Goiás para explorar jogadores. Tá ok? Então agora, sem mais delongas, solta a vinheta e vamos pro vídeo. Todo ano é assim. E aí? Depois de nós. E aí? Bora, negão! Bora, negão! Voltando aqui, galera, então vamos direto para a escalação dos nossos goleiros. Galera, nessa rodada eu vou inovar. Como goleiro, eu estou pensando em colocar, como eu já havia dito, um dos grandes favoritos dessa rodada é o Palmeiras contra o Botafogo. Então eu estou pensando em colocar um dos goleiros do Palmeiras, no caso, o Everton. Eles não estão colocados nenhum dos dois como provável até o momento, nem o Lomba, nem o Everton. Eu vou colocar o Everton como meu titular. Se ele for a campo, eu vou ter um goleiro que eu acredito que pode fazer uma grande pontuação. Caso ele não vá a campo, o meu reserva será o Marcelo Boeck, naquele esqueminha do goleiro que eu sempre explico para vocês. Lembrando que esse esqueminha, geralmente eu coloco um goleiro que não vai a campo, mas nessa rodada especificamente eu vou colocar um goleiro em dúvida. Claro que o Everton é uma boa opção, então se ele for a campo, você está salvaguardado. Obviamente, se ele fizer pontuação negativa, não teria o esqueminha do goleiro. Caso vá jogar o Lomba, o Marcelo Boeck vai ser o meu goleiro e ainda vai ter o esqueminha do banco de reserva. Então eu achei que essa rodada é uma boa rodada para a gente fazer isso. Outras opções ali interessantes é o João Paulo pelo lado do Santos. O Daniel eu não acho a melhor para essa rodada. Tadeu pelo lado do Goiás pode ser bem explorado. O Cleiton pelo lado do Red Bull também é uma opção que pode ser bem explorado. O Ronaldo pelo lado do Atlético Goianiense também é uma opção interessante, além do próprio Marcelo Boeck aqui pelo lado do Fortaleza. Essas para mim são as melhores opções. Chegando agora aqui na nossa lateral, a gente pode imaginar que novamente os defensores do Palmeiras são grandes opções. Marcos Rocha e Piquerez, fortíssimas opções. A gente também pode pensar no Cris Silva ali pelo lado do Fluminense. Claro que o jogo é duro contra o Atlético Mineiro. Os laterais do Red Bull, como o Luan Cândido, também são opções interessantes para a gente colocar no time. Seguindo outras opções, como eu já havia dito, o Aderlan, que é o outro lateral pelo lado do Red Bull. Samuel Xavier é uma opção um pouco mais arriscada. Patrick é uma opção interessante, que é um jogador que mesmo sem SG consegue ter uma boa regularidade. Juninho Capixaba pelo lado do Fortaleza também é uma opção que pode ser explorada. No meu ponto de vista, galera, as melhores opções naturalmente são do Palmeiras, porém eu não vou dobrar laterais do Palmeiras porque eu vou também colocar a zagueira do Palmeiras e ficaria exageradamente jogadores do Palmeiras no meu time. Então eu vou botar o Marcos Rocha, deixo o Piquerez no banco. O Piquerez ainda tem uma tendência maior a não valorizar nessa rodada. E ao lado deles eu estou pensando seriamente em colocar o meu queridíssimo Patrick pelo lado do América Mineiro. Seria essas as minhas duas opções na laterais, e de reserva deles dois eu vou colocar o Luan Cândido pelo lado do Red Bull. Show de bola? Chegando agora na zaga. Na zaga, novamente, os jogadores do Palmeiras são fortes opções, mas como eu havia dito, eu só vou colocar um, que é o Murilo, que vem muito bem na competição. O Luan, obviamente, está com a média maior, mas também só teve um jogo, então eu prefiro pelo Murilo, pela regularidade. Natan pelo lado do Red Bull, opção muito forte. Mercado tem muita roubada de bola, é uma opção ali interessante para você colocar no seu time também. A gente seguindo aqui, galera, eu não vi tantas boas opções na zaga. A gente tem o Ramon pelo lado do Atlético Goianiense, o próprio Benevenuto ali
pelo lado do Fortaleza, é uma opção interessante também. E no mais, eu acho que essas são as opções. Muita gente vai acabar fazendo um time praticamente na defesa todo do Palmeiras, mas eu vou acabar optando por Benevenuto, porque realmente eu acho que é bom ter uma diversificação e eu não vejo muita confiança, assim, tipo, o Natan pelo lado do Red Bull é bom, só que assim, o Flamengo é um time forte e, na verdade, nem Red Bull nem Flamengo estão jogando bem, então é difícil você colocar, Júnior Alonso também, a tendência é que tenha gols, Fluminense Atlético Mineiro, Santos e Internacional também é um jogo muito duro para a gente colocar o Michael, então fica várias opções bastante comprometido, eu vou acabar fechando no Benevenuto para não colocar mais um defensor do Palmeiras. E de reserva eu vou acabar colocando o Foster, porque ele é um bom roubador de bola, tem uma regularidade legal. Juventude jogando em casa pode sim conseguir um bom resultado para cima do Atlético Paranaense e garantir o SG. Já chegando no nosso meio de campo, vamos fazer também um time um pouco mais ofensivo, porque a gente sempre no meio de campo procura jogadores que tendem a fazer gol. Então, Zé Rafael é uma forte opção. Lembrando que o Veiga não vai a jogo, isso pode significar uma maior ofensividade pelo lado do Zé Rafael ou do próprio Scarpa. Rubens, pelo lado do Atlético Mineiro, é uma opção ali legal para você colocar no seu time. O Hércules é um volante, mas acaba sempre fazendo umas boas pontuações. A gente tem o Pikachu, que é uma forte opção também para essa rodada, que tem poucas opções muito fortes. A gente tem o Chico Coreano ali pelo lado do Juventude jogando em casa. Também é uma opção a ser explorada se você quiser colocar no seu time. E no mais, galera, eu acho que essas são as grandes opções. Algumas pessoas podem pensar no Andréas Pereira, que ali pode ser legal para você colocar no seu time, mas não é das melhores. Um Vina jogando fora de casa, vai que desencanta, mas a média do Vina é muito mal, então em via de regra não compensa tanto. Tony Anderson é um jogador ali também que pode ser explorado, claro que o jogo é complicado, Curitiba jogando contra o São Paulo, então entre as opções mencionadas, obviamente eu vou colocar o Pikachu, porque o Pikachu é um atacante, ali pelo lado do Fortaleza, além de tudo bate pênalti, e o Fortaleza vem de uma grande vitória, tende a poder vencer do Goiás nessa rodada. Ao lado do Pikachu, eu tô em dúvida entre Zé Rafael ou até o próprio Scarpa. O Scarpa vem mais regular nessas últimas rodadas do que o Zé Rafael. Isso vai acabar fazendo eu colocar ele, mas quem quiser colocar o Zé Rafael não tem problema algum, é uma grandíssima opção. E ao lado dele eu vou acabar optando pelo Chico Coreano, galera. Deixa eu só achar aqui. Chico Coreano ali pelo lado do Juventude também vejo uma boa possibilidade do Chico fazer uma boa pontuação nessa rodada. O reserva dele é o Rubens, ali pelo Atlético Mineiro, que também vem de boas pontuações. A média dele é muito próxima ao preço dele, o que significa uma pontuação muito forte do jogador do Atlético Mineiro. Para fechar, agora nós vamos para o nosso ataque. No nosso ataque, a gente tem algumas opções ali sempre muito regulares, como Caleri e Hulk, são muito bons. O próprio Igor Baixão também é um jogador muito regular. E no mais, galera, a gente tem as opções da rodada em si. No caso, o Rony ali pelo lado do Palmeiras, é uma opção interessante. O Cano, com toda a ruindadezinha assim do confronto, não é dos melhores, mas pode ser que ocorra gols. O Cano é o cara mais favorito a fazer gol pelo Fluminense. A gente tem o Dudu pelo lado do Palmeiras, que é uma fortíssima opção, vai estar na maioria dos times, acredito eu. Temos o Ítalo pelo lado do Red Bull, que também é uma opção interessante, assim como o próprio Arthur, também pode ser explorado. E tirando essas outras opções, a gente poderia falar do Pedro ou do Gabigol, mas jogar contra o Red Bull em Bragança não é fácil. Moisés pelo lado do Fortaleza também é uma opção que pode ser explorada no seu time. Silvio Romero também é sempre uma opção razoável, mas não vem pontuando bem. Então, se você for colocar um atacante do Fortaleza, melhor colocar o Moisés. Das opções que eu havia mencionado, a melhor para essa rodada eu imagino que seja o Dudu. Se você quiser colocar o Rony também, não tem problema algum, mas eu acredito que essa seja a grande opção. Eu poderia colocar o Caleri, só que eu acho o Curitiba um dos times mais duros do campeonato, jogando contra o Pereira. Nós estamos falando do quarto colocado, está jogando muito bem, jogando em casa. Eu acho um jogo difícil. Eu acho melhor apostar no Hulk entre a dupla dinâmica, que sempre faz grandes pontuações. E ao lado deles dois, eu estava pensando em colocar o Ítalo, mas eu não sei se eu vou mesmo pelo Ítalo. Eu acho que eu vou acabar optando pelo Cano, galera. Eu vou sim com dois atacantes de um mesmo confronto, Atlético Mineiro e
Fluminense, mas isso não é um problema, lembrando que um não tira necessariamente a pontuação do outro, então a gente continua ainda com possibilidade de um jogo movimentado, um 2-2, ter gol do Cano, gol do Hulk, então eu vou acabar optando nisso e com o Dudu ali na maior segurança. Inclusive, nessa rodada, o Dudu será meu capitão. De técnico também não vou surpreender muita gente, eu vou de Abel Ferreira, eu acho o grande favorito dessa rodada. Inclusive, se você está em alguma liga e está no mata-mata, colocar o time todo do Palmeiras não é uma opção ruim nessa rodada difícil, galera. Eu ainda não botei meu reserva, né, no ataque, acabei confirmando o time antes disso, mas meu reserva é o Ítalo ali pelo lado do Red Bull, como eu havia dito, ele estava inclusive tendendo a entrar no meu time. Lembrando que desses confrontos a gente vai ter a escalação do América e do Ceará, do Juventude e do Atlético Paranaense antes do fechamento do mercado. Caso o Patrick não vá a jogo, a gente vai colocar o Luiz Cândido, já para ficar bem claro para vocês. Caso o Chico Coreano não vá a jogo, a gente automaticamente coloca o Rubens do Atlético Mineiro. Então, o nosso time está todo montado. Show de bola? Então, esse foi o vídeo de hoje. Quem gostou do vídeo, papo com like, se inscreve no canal se não é inscrito. Um abraço a todos, rumo à mitagem e valeu!